Dwight Howard será outra lenda a entrar no Hall da Fama de 2025. E se você não conheceu o Howard no auge da sua carreira no Magic, ou só conheceu ele no Lakers da bolha ou fazendo gracinha na internet, ele não só foi um dos pivôs mais dominantes na história da NBA, como ele foi um dos maiores defensores na história do basquete. Uma carreira que faz mais que justo entrar no Hall da Fama. Seu problema foi a junção do seu ego em excesso com péssimas decisões ao longo da sua carreira, fazendo ele ser esquecido pela liga. Mas mesmo sendo esquecido, ele sempre será lembrado por mim se ele virasse membro do canal, igual todos esses membros que eu lembro todos os dias. E para você também entrar no coração de Pititi KBC, é menos de uma cocazinha gelada, diferente da inflação e do aumento dos preços e da crise econômica brasileira. Esse preço nunca muda, então é o melhor momento de você virar membro do canal e apoiar o meu trabalho. Vambora pro vídeo. Howard faz parte da lista dos 41 jogadores que foram draftados do ensino médio direto pra NBA. O último dos 3 únicos na história a ser draftado em primeiro lugar, sendo escolhido no draft de 2004 pelo Orlando Magic, um ano depois do draft do LeBron James. O que também não ia ser muito difícil, porque já que além de um duplo-duplo de média no ensino médio, sendo 25 pontos e 18 rebotes por partida no seu último ano, além da honraria de ser um dos 35 melhores jogadores da história do McDonald's All-American, a média de tocos dele era 8 tocos por partida. O cara criou a build de farmar VC no 2K no My Career. Porém, o Magic tinha a opção de escolher entre ele e Emeka Okafor, que além de ser mais velho e ter jogado a NCAA, sendo campeão pela Universidade Yukon Huskies, ele preenchia muito mais as caixinhas de ser um jogador mais preparado para jogar na NBA. Mas Dwight, mesmo sendo a aposta mais arriscada, ele tinha um potencial muito maior de virar como jogador. Fisicamente, ele era dominante em quadra, igual o Shaquille O'Neal, pivô que o Magic conhecia muito bem, uma agilidade que lembrava o jogo do Kevin Garnett, uma das inspirações inclusive do Dwight Howard, e por ser mais novo, ele poderia ser mais modelado que o Okafor para conseguir atingir um potencial muito maior do que ele. Começando sua história na NBA pelo time que ele passaria mais de um terço de toda a sua carreira, o Magic tinha acabado de perder o Tracy McGrady e encerrado a temporada anterior com somente 21 vitórias. Então ele tinha todo o espaço do elenco para se tornar a ponta principal do time. E foi justamente esse espaço que não só permitiu que ele anotasse um duplo-duplo de média logo no seu primeiro ano de novato, anotando 12 pontos por jogo e 10 rebotes por partida, jogando todas as 81 partidas, sendo titular em todas elas, além dos seus 3 tocos por jogo, como também ele se tornou o jogador mais jovem da história a chegar à marca de 20 rebotes em um único jogo. Seu potencial defensivo e sua performance pelo time foi tão estrondosa que ele foi selecionado por unanimidade para participar da equipe ideal de novatos e ficou em terceiro lugar para levar o prêmio de novato do ano, que foi pro Emeka Okafor, que fez 11 rebotes por jogo e 15 pontos por partida. Na temporada seguinte, ele continuou evoluindo, ganhando 9 quilos só de músculo na pré-temporada e conquistando mais marcos, como o atleta mais jovem da história a conseguir 20 ou mais pontos e 20 ou mais rebotes no mesmo jogo, melhorando suas médias para 16 pontos e 12 rebotes, ficando em segundo lugar da NBA em rebotes por jogo, rebotes defensivos e duplo-duplos. Até a temporada 2006-2017, onde teve sua primeira seleção para o All-Star Game, além de ajudar o Magic a classificar para os playoffs na última vaga da Conferência Leste, que eles não iam desde 2003, mas infelizmente foram varridos pelo Pistons na primeira rodada. Já a partir da temporada 2007-2008 é quando o nome do Howard começa a ascender na NBA. Nessa temporada específica, o maior destaque foi a vitória do Dunk Contest de 2008, onde ele teve aquela enterrada icônica vestido de Superman, que até hoje algumas pessoas não consideram aquela enterrada, já que ele socou a bola de longe. E começou as tretias com o Shaq, já que ele se dominou de Superman. Pra quem não sabe, é um dos maiores apelidos e o personagem favorito do Shaquille O'Neal. Porém, dá pra dizer facilmente que sua participação dele foi muito mais criativa do que vários Dunk Contests que a gente teve antes da era do McClung. Sendo nomeado também pela primeira vez pelo time ideal de jogadores da NBA e o segundo melhor time defensivo da NBA. E no aspecto coletivo, o Magic ganhou seu primeiro título de divisão depois de 12 anos da última vez que eles tiveram essa conquista e conseguiram ir para os playoffs como o terceiro melhor time da conferência. Um salto muito absurdo se comparar com playoffs anterior. Vencendo o Raptors na primeira rodada, onde só nessa rodada o Howard teve 3 jogos de 20 ou mais pontos e 20 ou mais rebotes, porém eles perderam de novo para o Pistons na segunda rodada, mas dessa vez em 5 jogos. E da temporada 2008-2009 até a temporada 2010-2011,
foram as temporadas de maior dominância do Howard na NBA. Nesse período, ele ganhou o prêmio de melhor defensor do ano 3 vezes, sendo o quarto na história NBA a mais ganhar esse prêmio, ficando atrás só do Ben Wallace, Rudy Gobert e Dikembe Mutombo, que ganharam eles 4 vezes. Porém, ele é o único até hoje que ganhou esse prêmio em 3 temporadas seguidas. Ninguém mais na história tem um tripit de DPOY além do Dwight Howard. Além de ser All-Star e time ideal da NBA nessas 3 temporadas, time ideal de defesa e medalhista de 8 em 2008 nas Olimpíadas de Beijing, sendo o principal pivô do time da redenção. Sem contar que o Magic se tornou uma potência agora com o Dwight Howard, montando todo o seu esquema tático focado em seu jogo dentro do garrafão. O que não foi um problema, já que a única temporada que ele não jogou todos os 82 jogos foi a temporada 2008 e 2009 e 2010 e 2011, onde somando essas 2 temporadas, o total de jogos que ele não participou foi 5. O cara era literalmente o Superman, porque além de ser o jogador mais dominante talvez durante essas temporadas, somente Kryptonita pra detonar ele, porque o cara não ficava fora de jogo por nada. Eles se classificaram como o primeiro lugar da conferência nas 2 primeiras temporadas, coincidentemente as duas com 59 vitórias, e na temporada 2010-2011 eles ficaram em segundo com 52 vitórias. Eles conseguiram até chegar nas finais, sendo campeões de conferência em 6 jogos contra um Cleveland Cavaliers comandado por LeBron James, mas infelizmente eles perderam as finais da NBA para o Lakers, que seria o penúltimo título da carreira de Kobe. Depois eles perderam as finais de conferência em 6 jogos para os Celtics no playoff seguinte, e no último playoffs desse período, eles infelizmente perderam logo na primeira rodada em 6 jogos para o Atlanta Hawks, mesmo tendo um jogo de 46 pontos e 19 rebotes. Porém, mesmo tudo parecendo e tão maravilhoso, menos nesse último playoffs aí, as coisas internamente na organização não estavam agradando muito bem o Howard. E mesmo querendo ficar no Orlando Magic, ele não concordava com algumas ações que o time estava tomando. Alguns episódios de desentendimento em relação a estratégias e condições contratuais começando a desapontar, principalmente por ele sentir que o time não estava muito focado em criar um elenco para ser campeão. Aconteceu dele ter pedido para ser trocado para o Nets e depois desistir em um acordo que o time se movimentasse para trazer peças para ser campeão. Em abril de 2012, Howard iria passar por uma cirurgia que iria perder todo o resto da temporada 2011-2012 para uma cirurgia que iria reparar uma hérnia de disco nas costas dele, e durante esse período Howard solicitou de novo uma troca para os Nets. E foi nessa negociação que se encerrou o melhor capítulo da carreira do Howard, que foi o Magic, e iniciaria o momento de maior pesadelo de sua carreira, que foi o Los Angeles Lakers. Em agosto de 2012, ele foi negociado para o Los Angeles Lakers, tendo só 4 semanas combinando treinamento e pós-temporada para se preparar para começar a temporada 2012-2013, já que ele ficou parado 6 meses se recuperando da sua cirurgia. E esse time do Lakers foi aquele elenco que eles tentaram montar outro super time para tentar trazer mais um título pro Kobe, trazendo o Nash também para o time, que foi mais um experimento que mais uma vez deu totalmente errado. Essa temporada foi uma das mais conturbadas da carreira do Howard, uma oportunidade que parecia um sonho, mas que na prática se tornou um pesadelo, completamente diferente da oportunidade que o mercado Bitcoin tá trazendo para você hoje. O MB quer facilitar a sua entrada no mundo digital, do modo mais seguro e com a confiança da maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Depois de criar sua conta, que é super rápido e fácil de criar, você deposita pelo menos R$50 na sua conta, não precisa depositar milhões de dólares, e depois de investir R$50 em um ativo do seu interesse, além do próprio Bitcoin, a MB tem desde outras grandes criptos como a Ethereum, stablecoins como a USDC, até criptos como a Shiba Inu. E depois de feito o seu investimento, em até 7 dias você recebe de volta R$25 de crédito na sua conta para usar do jeito que você quiser. Essa promoção vai até dia 30 de abril, então para não perder ela, já escaneie o QR Code que tá aqui na tela, ou clica no link que tá aqui abaixo da descrição e entre agora no mundo cripto. MB, o segundo passo só vem depois do primeiro. Se eu fizer assim, eu pareço aquele meme do Quarteto Fantástico, tá ligado? O que mais gerou conflitos nessa passagem pelo Lakers foi justamente a relação com Kobe Bryant. Enquanto ele vivia a Mamba Mentality, jogando até sem descansar direito, dormindo na quadra se fosse necessário, o Howard era extremo oposto. Ele era muito mais brincalhão. Ele não era tão fissurado em treino assim, igual o nível do Kobe. E ele tinha uma vida muito mais presente fora das quadras, sendo uma imagem, do que tá lá todo dia, toda hora treinando 24 horas por dia. Tanto que além de ter passado pela lesão das costas, ele também passou
passou por uma lesão no ombro. E enquanto o Kobe tentava fazer que ele voltasse logo, o mais rápido possível, o Howard teve até um conflito de falar: pô, irmão, eu não sou médico, se o médico falou pra descansar, eu vou descansar. Não gostou? Então for. Sem contar que o Howard em quadra estava acostumado em ser o líder do time, o cara que teria a bola na mão para tomar as decisões e lideraria a equipe para vitória. Enquanto no Lakers esse papel era do Kobe. Seu desempenho na equipe seria completar o jogo do Kobe em quadra do que passar na frente dele como tomador das decisões, o que também gerou conflitos de discordância de quem teria o papel principal de decidir o jogo em quadra. Com os problemas de química na equipe e lesões que ele teve nessa temporada, Howard teve o menor desempenho da sua carreira até o momento. Mesmo com médias de 17 pontos por jogo, 12 rebotes e 2 tocos e meio por partida, o que parece meio irônico falar que foi o pior desempenho dele, ele também fazia 3 turnovers por jogo e quase 4 faltas por partida, terminando a sua temporada com uma das suas menores médias de pontos por partida depois da sua passagem de novato. Sem contar que toda essa experiência se resumiu ao Lakers se classificando em 7º lugar na conferência, sendo varrido pelo Spurs logo no primeiro round, com direito a Howard ainda ter sido expulso faltando 9 minutos do terceiro quarto. Para a temporada seguinte, o Lakers ainda ofereceu renovar com Howard por 118 milhões, mas ele preferiu dobrar e passar pro próximo, assinando com o Rockets na temporada 2013-2014, fazendo a dupla dinâmica com James Harden. O que deveria ter virado o Shaq Kobe dos anos 2010, teve o mesmo problema da passagem que ele teve pelo Lakers. O papel do Howard era justamente completar o jogo do James Harden, principalmente sendo uma força no pick and roll e no garrafão, porém o Howard e o Harden começaram a ter conflitos justamente porque o Howard discordava que era o James Harden que teria que assumir o time. E mesmo de novo com esse conflito de papéis, o Howard conseguiu ser consistente na chegada do time, com estatísticas que mostravam que ele ainda era dominante em quadra. Porém o jogo estratégico do Rockets não estava se encaixando com o jogo que o Howard queria para ele. E com o clima já não tão bom internamente no time, o Howard começou a ter falhas e cometer erros que nunca foram vistos pelo desempenho do pivô mais dominante da época, piorando suas estatísticas ao longo de cada temporada, com a maior conquista nesse experimento sendo a chegada nas finais de conferência 2015, mas perdendo para o Warriors em 5 jogos. E com o criticismo aumentando, o declínio do seu jogo e os problemas de personalidade, por não ser o jogador mais dedicado, não ser a estrela que ele era no Magic, e mesmo assim piorando seu comportamento em quadra, já que o time não jogava mais para ele ser a estrela da equipe, a reputação do Howard começou a piorar dentro da NBA. Para a temporada 2016-2017, ele recusou assinar com o Rockets e assinou com o Hawks nessa temporada, que seria a sua última grande chance de se mostrar uma grande estrela da liga. Porém, no Hawks os mesmos problemas persistiam. Além dele precisar de novo que o time jogasse focado em ele ser a estrela, ele não tinha mais o mesmo desempenho dos anos anteriores, principalmente pelo mesmo atleticismo que depois das cirurgias e alguns anos na carreira já não era mais o mesmo. Agora ele era só mais um pivô comum, mas que ainda assim demandasse como se o todo core do time tivesse que passar por ele. Ele queria ser tratado como um líder que ele nunca foi visto como na equipe. Quando ele saiu do Hawks, os jogadores comemoraram a saída dele. E depois do Hawks, ele passou pelo Hornets e pelo Wizards, onde as reclamações sobre ele eram sempre as mesmas, demandando ser o centro do ataque do time, mas nunca desempenhando igual o pivô que ele já foi na carreira. E mesmo as estatísticas ainda sendo impressionantes, já que um pivô com tanta reclamação estava fazendo 16 pontos e 12 rebotes de jogo de média, mesmo assim na foto maior ele só fazia o time ser pior dentro de quadra. Depois de uma cirurgia que tirou ele da temporada 2018-2019 na época do Wizards, ele foi trocado para os Grizzlies, mas instantaneamente cortado da equipe. A mesma coisa que aconteceu ele quando ele saiu do Hornets, foi trocado para o Nets, mas os Nets um tempo depois também cortou ele. Sua carreira era para instantaneamente ter sido acabada na NBA. Ela só continuou por mais um período pela segunda chance que o Lakers deu para ele voltar a jogar, mas dessa vez deixando muito claro, ele seria só um pivô de rotação. Até mesmo seu contrato foi um contrato mínimo de veterano, de só 2,6 milhões, que era muito maior do que o contrato de mais de 110 milhões que ele estava acostumado de receber no seu auge. Finalmente, Howard aceitaria o seu lugar de não protagonista no time e se dedicaria para conquistar seu espaço no elenco, não mais mandando que ele fosse o centro de tudo. Até porque com o LeBron James na equipe vai ser meio difícil. Finalmente ele estava percebendo que sua atitude estava destruindo a sua carreira. Mesmo com suas estatísticas muito menor do que antes agora, seu impacto em quadra era muito mais efetivo. E seu nome, que estava manchado, finalmente ganhou um pouco mais de respeito, mostrando que agora seu trabalho em quadra estava surgindo efeito para
posição que ele teria como jogador agora em diante. Todo esse retorno e reaprendizado de qual é seu espaço no NBA ajudou ele a trazer o título do Lakers na bolha, que por mais que o JaVale McGee fosse o principal pivô daquele elenco, o Howard em quadra fazia jus ao jogador que um dia foi um dos mais dominantes da NBA. Depois desse título ele passou pelo 76ers, teve outro ano com o Lakers ainda, mas agora ele tá jogando fora da NBA, porém aceitando e estando feliz com a sua posição, virando um dos jogadores mais dominantes que teve em Taiwan e podendo ter a liberdade de voltar a ser o meme maker que ele sempre foi, principalmente no Twitter. Não podia ter um jogador ruim que ele tentava convocar pro time em Taiwan. Hoje em dia ele reflete por todos os seus erros e sua passagem durante a NBA. Ele entende como se ele tivesse ouvido o Kobe, talvez ele tivesse uma vida muito maior na liga, porém pelo menos no final da sua passagem da NBA ele conseguiu aprender um pouco tarde demais, mas não tão tarde a ponto de não ter ganho o título, e agora ele pode seguir sua carreira do jogador sem ter aquela neura absurda de voltar a ser o pivô mais dominante da história. Mesmo sem ter uma porrada de títulos nas suas costas, e o único que ele teve foi da bolha, que muita gente desmerece, seu feito em quadra ainda com o Magic moldou o significado que era ser pivô. Na época, todos procuravam algum pivô que pudesse parar ou desempenhar como Howard, trazendo marcas que antes nunca foram feitas por um defensor da NBA. Quem não teve a oportunidade de ver ele jogando até sua primeira chegada ali no Lakers, nunca vai conseguir entender perfeitamente como o jogo mudava com esse cara em quadra. O intervalo da carreira dele que justamente justifica porque ele merecia estar no top 75 melhores da história da NBA. Foi o seu ego que acabou afastando ele da NBA, fechando portas que ainda poderiam estar abertas para ele continuar na maior liga de basquete do mundo. Por isso que é lindo de ver que mesmo com as portas fechadas e mesmo ele fechando as oportunidades, que ele vai ser introduzido no Hall da Fama na classe de 2025. Porque quem viu ele atuando na NBA sabe que é muito mais que merecido e justificado. Ele podia facilmente ter sido o Shaq da era moderna, mas as coisas não aconteceram da melhor forma. Mas pelo menos a parte mais intocável da sua carreira agora vai ser eternizada na história. Assim como você será eternizado neste canal virando membro. Ficou até aqui, você não tem uma coquinha pra ajudar o canal? Olha a estrutura que é tudo isso daqui. Olha a Chorelli, tá passando fome. Porém, se você tá duro, dodói, todo ruim da cabeça, igual o Batman que tá lá embaixo, outro dia eu vi que ele tava apoiado igual a Torre de Pisa caindo assim. O mínimo que é sua obrigação é se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso não vai cair o dedo não. 2, 3 toques na tela ou 2, 3 toques com o mouse, até travou aqui a gravação um pouquinho, vai solucionar. Comente Hogwarts ou The Office pra gente ver qual que é a fanbase maior que me acompanha, ou os dois, se você gostar dos dois também. Essa referência bem pesada pra quem vê quem é fã mesmo. E pra continuar o que você esteja fazendo no seu dia, esse é o vídeo que o YouTube acha que você quer ver agora. Se não for com a cara dele, não se preocupa, esse é o último vídeo do canal. Muito obrigado você que ficou até aqui, eu sou o PsicoABC, essa é a Chorelli, ela tá falando um pouquinho mesmo, aquele lá é o Batman, isso daqui é uma garrafa de água, não esqueça de se hidratar, tamo junto, até a próxima e valeu. Dessa vez eu acertei.